Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro, América Chaves Seguros e Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O nosso programa Visão Espírita continua falando sobre a Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, na sua 48ª edição. É um programa de história e de convite. E contamos e esperamos a sua participação e presença na Feira do Livro Espírita. Bem-vindos a este programa Visão Espírita. Pascoal Bovino, Mário, Edmir, Mércia e Cristina. Pascoal, nós temos uma história marcada pela presença de Francisco Cândido Xavier e de outros autores que nós sabemos que vieram prestigiar a Feira do Livro Espírita, fazendo a sua contribuição e dando um destaque para que o movimento espírita tomasse a proporção que tomou em Ribeirão Preto. Nós temos dados estatísticos que Ribeirão Preto é uma das cidades que tem o maior número de população espírita no Brasil e no estado de São Paulo, ficando aí entre as maiores. Diante de tudo isto, né, qual é a importância para a comunidade espírita de Ribeirão Preto em realizar a Feira do Livro? Como você vê isso? Para todos nós, principalmente nós, diretores da USE, esse é um momento importante e fundamental, porque auxiliar as pessoas a terem contato com a literatura espírita, principalmente com os livros fundamentais da doutrina espírita, que são os 5 livros publicados por Allan Kardec, torna a Feira do Livro um momento significativo e importante. Nós temos esses livros da codificação, que são os livros fundamentais da doutrina espírita. Vou citar o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esses livros são vendidos praticamente a preço de custo. E temos diversas edições, inclusive as edições mais econômicas, que são vendidas realmente a um preço bem em conta. Isso proporciona às pessoas que querem conhecer o Espiritismo, que querem se aprofundar no estudo da doutrina, adquirir livros que contêm os princípios básicos da doutrina espírita de uma maneira assim bastante facilitada. Temos também na feira outros livros que são livros consagrados, principalmente os livros de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, que nos trazem os ensinamentos espíritas, ou na forma de romances, ou na forma de orientações, ou na forma de poemas. Esses livros todos chegam para as pessoas de uma maneira que vai possibilitar a elas estudarem e conhecerem o Espiritismo de uma forma bastante positiva, porque nós, espíritas, não temos a pretensão de tornar ninguém espírita. O nosso trabalho é um trabalho de nos melhorarmos. Mas o conhecimento espírita que nós entendemos importante, nós oferecemos ele através dos livros. Então, a pessoa, mesmo não sendo espírita, ela pode
ler um livro espírita e adquirir conhecimentos, e nem por isso mudar a sua religião, mudar a sua maneira de pensar. Porque a nossa proposta é uma proposta das pessoas serem cada vez melhores. É uma proposta voltada para o bem, para as pessoas fazerem o bem. Então, a importância da feira do livro espírita envolve todos esses aspectos que eu comentei com você. Perfeito. Para o nosso amigo telespectador, esclarecendo, USE é a União das Sociedades Espíritas de Intermunicipal de Ribeirão Preto, no nosso caso, porque abrange a nossa região. E as obras básicas do Espiritismo são Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Estamos falando da programação da feira, falando do livro espírita, e o nosso amigo telespectador está prestando atenção, nos acompanhando neste programa Visão Espírita Especial, e ele fica se perguntando: mas quantos títulos, quantos livros espíritas? Vocês falam das obras básicas, falam dos livros do Chico, mas quantos títulos existem, Cristine? Quantos livros existem, títulos espíritas atualmente? Olha, Zola, já passa de 7.000 títulos. 7.000 títulos, Cristina? 7.000 títulos já. A literatura espírita realmente está bem grande, né? Na feira a gente vai poder colocar à disposição 700 títulos, né? Também é uma quantia muito grande. Principalmente a gente vai colocar as obras do Kardec, né? Para poder valorizar sempre, né, que a pessoa entenda a necessidade dela começar a conhecer o Espiritismo pelas obras de Kardec, mas como nós temos, né, muitos frequentadores, muitas pessoas que procuram títulos novos, né, lançamentos, enfim, então a gente também tem os lançamentos, tem os títulos mais procurados, mas já passa aí dos 7.000 títulos na literatura. Mário e Cristine, ao longo da história, né, o livro mais vendido na Feira do Livro sempre foi o Evangelho segundo o Espiritismo? Sim, em todas as edições, o livro mais vendido foi o Evangelho segundo o Espiritismo, seguido de O Livro dos Espíritos, né? Que é, como já foi dito aí, o princípio onde iniciou o Espiritismo, né? E é importante ressaltar sempre a importância, como a Cristine disse, né, de se conhecer o Espiritismo iniciando ou estudando essas obras fundamentais. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno ou a Justiça segundo o Espiritismo e a Gênese. Esses 5 livros, eles representam, normalmente na feira, 23% a 24% do total que é adquirido pelo público. Interessante, né, Cristine, que nós sempre trabalhamos, nós temos inclusive o nosso movimento espírita vai desenvolver um trabalho muito intenso no ano que vem, que é uma campanha Comece pelo Começo, né? Onde o Meri, que vai fazer a abertura da feira, tem uma participação significativa e já fez inclusive uma entrevista conosco aqui para o programa Visão Espírita sobre isso. Mas fica claro que as pessoas querem começar pelo começo, né, Cristina? Nós estamos observando que ao longo da história é isto, né? Sim, e essa é a principal orientação, né? Quando a gente recebe uma pessoa que busca conhecer a doutrina, que busca se interessar pelo tema, ou ela vai porque ela ouviu, ela tem simpatia pela doutrina, seja quais forem as inúmeras razões que levam as pessoas até a gente sempre orienta, né? Busca um grupo de estudo, busca conhecer com pessoas que possam te esclarecer, tirar suas dúvidas, você compartilha suas experiências, troca experiências, né? E começa por onde Kardec também começou, na forma como ele pensou os escritos, né, pela revelação dos espíritos, a forma como ele organizou todo um sistema realmente de conhecimento novo
para a gente, né? Para toda a sociedade, para o futuro. Interessante, né, que de 5 livros fundamentais, nós vamos ter que citar que existem também a Revista Espírita, projetaram mais de 7.000 títulos, porque só existe Espiritismo porque existiu Allan Kardec, começou com o Livro dos Espíritos, né, Mário? Isso. E lembrando, né, 7.000 livros que estão sendo impressos, né, 7.000 títulos que estão sendo impressos. Existem outros ainda que, ao longo do tempo, foram deixando de ser impressos, né? Então, é muito, muito vasto, muito vasto. Eu acho que é importante, Zola, me ocorreu aqui trazer uma comparação para os nossos telespectadores aí compreenderem, né? Se a gente imaginar a literatura como literatura espírita, como um grande edifício, né, a gente vai ter que o Livro dos Espíritos é a base, é o alicerce desse edifício. Aí as 4 principais colunas são os outros 4 livros já citados, né? Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. E o Zola lembrou bem, ainda no primeiro andar desse edifício a gente vai encontrar a Revista Espírita publicada por Allan Kardec e há outros opúsculos que Kardec também editou. E esse edifício foi crescendo, né? Então foi tendo os seus contemporâneos, né? Contemporâneos de Kardec, os autores espíritas do início do século XX aqui no Brasil. Aí logo, em 1932, apareceu o primeiro livro psicografado por Chico Xavier, que é o Parnaso de Além Túmulo, que a Ednir comentou, os livros de Emmanuel, André Luiz, Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira, outros autores não médiuns, né, mas o Herculano Pires, Jorge Andréa e muitos outros, né? Então, esse edifício também acho que é importante a gente falar para os amigos que nos ouvem. Ele está instalado no terreno que é o Evangelho de Jesus, né? A doutrina espírita trabalha com a moral de Jesus, a moral cristã. Então, todo esse edifício, essa base, e ele todo está nesse terreno dos ensinos de Jesus. Sabe que só a obra do Chico, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, produziu mais de 400 livros, né? Então é uma obra, é um trabalho, e aí depois nós temos também o Divaldo, com todo o seu trabalho de palestras e livros, e assim nós estamos citando alguns nomes muito conhecidos, né, do público em geral, inclusive daqueles que são simpatizantes, que ouvem e dão um pouquinho de atenção a nós espíritas. Mas, Mário, eu quero comprar um livro, eu tenho que ir lá na feira, no Palace, ou a USE preparou, a Feira do Livro preparou alguma oportunidade diferente? Sim, nós teremos 2 modalidades da feira. A presencial, lá no Palace, e a online, né? Temos um site, que é www.feiradolivroespírita.zerp.org.br. E aí, nesse site, os interessados, aí não só de Ribeirão Preto, mas de todo o país, podem também adquirir seus livros pelo mesmo valor que vai estar aqui presencialmente, né? E com promoções de fretes também para entregas, a possibilidade da pessoa comprar pelo site e depois retirar lá na nossa livraria. A retirada dos livros não vai ser na feira, mas vai ser ali próximo, né? Na Praça Carlos Gomes. A gente vai fazer o agendamento da retirada lá na livraria. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.
48ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, de 5 a 13 de novembro, das 9 às 19 horas. Sábado e domingo até às 16 horas. Presencialmente no Centro Cultural Palace, ao lado do Teatro Pedro II. E online pelo site www.userp.org.br. Grande variedade de livros espíritas com super descontos. 48ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto. Realização: União das Sociedades Espíritas de Ribeirão Preto. Cristine, você trabalha toda a divulgação pelo Instagram, pelo Facebook, por todas as redes sociais. O nosso amigo telespectador, como é que ele acessa essas informações nas nossas páginas? Você dá alguma dica para ele? Porque você sabe que hoje, né, todo mundo está envolvido nas redes sociais, aí está envolvido nessas mídias, né? Que dicas você pode dar? Quem está ligado realmente nas redes sociais, né? A gente sempre fala endereço do site, mas as pessoas muitas vezes preferem no Instagram, principalmente, né, o Facebook, que nós temos página no Facebook, perfil no Instagram. Então, a gente vai fazer as atualizações, as transmissões que forem possíveis pelo YouTube da USE, pelo Facebook da USE. E acompanhe a gente lá no Instagram, porque ficar lá toda a programação, tudo que estiver acontecendo, as promoções, as divulgações. Se vocês precisarem tirar dúvidas também, a gente vai responder por meio desses canais que vocês acessarem. Neste programa Visão Espírita, especial de Feira do Livro, falamos muito das obras fundamentais do Espiritismo, falamos do Evangelho, falamos de Jesus, falamos de Allan Kardec. Pascoal, quem foi Allan Kardec? Sim, Zola, o Allan Kardec, que nós comentamos bastante aqui, foi um professor francês, como você disse, aluno do famosíssimo pedagogo Pestalozzi, que até hoje é reverenciado por aqueles que tratam da área de educação e que, efetivamente, o nosso Allan Kardec aprendeu bastante com ele, desenvolveu esse método em Paris, fundando uma escola e depois desenvolvendo as suas atividades, sempre buscando auxiliar as pessoas no seu desenvolvimento intelectual e no seu estudo. Ele foi ter contato com os espíritos quando ele já estava com 50 anos de idade, isto é, por volta de 1854, e através das manifestações que os espíritos provocavam das mesas girantes, era um fenômeno que aconteceu não só na França, mas no mundo inteiro, e ele, tendo visto nisso não uma brincadeira, mas um aspecto sério, ele estudou esse assunto, conversou com os espíritos trouxeram respostas sérias a perguntas sérias que ele fez, daí a publicação de O Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro do que chamamos codificação. Codificação significa colocar em código, isto é, explicar quais são os fundamentos, né, daquilo que está se propondo. E é interessante porque ali não estão as ideias de Allan Kardec, e sim as ideias são transmitidas pelos espíritos. Mas que ideias são essas? São orientações para que nós possamos compreender o universo que nós vivemos, compreender as leis que regem esse universo e, acima de tudo, fundamentar o nosso comportamento, as nossas ações, os nossos pensamentos, isto é, a nossa vivência moral, nos ensinamentos de Jesus. Então, o Espiritismo nos traz o entendimento de novas leis,
Por exemplo, a reencarnação, que para nós no mundo ocidental, isso foi uma novidade, porque os antigos egípcios aceitavam a reencarnação, os próprios alguns filósofos gregos, entre eles Platão e Sócrates, aceitavam a reencarnação, os hindus aceitavam a reencarnação, os budistas. Então não era novidade para o mundo, mas para o mundo ocidental, sim. A comunicação dos espíritos, também uma novidade para os europeus, do modo geral, para nós que vivemos na América, mas que também não era novidade. Então, esse foi Allan Kardec, um professor, um pedagogo, uma pessoa com uma visão muito séria, muito objetiva e que empregou todos os seus conhecimentos nos seus livros para nos trazer essas informações que vêm dos espíritos, com o objetivo principal do nosso aprimoramento, para nos transformarmos em pessoas melhores, para que assim tenhamos um mundo cada vez melhor, baseado nos ensinamentos morais de Jesus. Mário, Pascoal fez aqui rápidas considerações sobre o Espiritismo, né, sobre todo o trabalho de Allan Kardec. Os espíritas são cristãos, Mário? Sim, somos cristãos. A gente encontra no Livro dos Espíritos Kardec, por exemplo, perguntando qual é o espírito que reencarnou na Terra, que encarnou na Terra com mais evolução. E a resposta é bem direta e simples: Jesus, né? E Jesus também, os espíritos nos o apresentam como nosso modelo e guia. Ou seja, aquele a quem a gente pode se espelhar e pautar todas as nossas ações do nosso dia a dia, é uma referência para a nossa vida. Mas o espiritismo, ao mesmo tempo, é importante dizer, ele não é sectário, né? Ou seja, às vezes você pode ter uma pessoa, alguém que não é cristão, né? Tem uma outra filosofia, segue uma outra vertente, mas o conhecimento espírita não vai ser de forma nenhuma excludente, né? Essa pessoa vai encontrar no espiritismo informações importantíssimas para a sua vida. O conhecimento espírita amplia o nosso horizonte. Ele nos dá podemos dizer, uma lente pela qual a gente vai enxergar a luz da imortalidade, sabendo que somos espíritos imortais, o real dimensão de cada uma das vicissitudes que a gente passa na nossa vida, sejam elas felizes ou infelizes. Qual o motivo de cada uma delas, né? Então é isso que o espiritismo nos traz, a oportunidade de conhecer, né, a realidade da vida por uma nova ótica. Bem, Mário e Pascoal, vou pedir que, preparando esse encerramento desses programas especiais para o Visão Espírita, num convite, numa série de informações sobre a nossa Feira do Livro, né? Estamos com a feira por acontecer, acontecendo, uma série de atividades, a família espírita toda envolvida, toda atenta a tudo isso, e envolvendo a comunidade de Ribeirão. Eu peço que vocês façam ao nosso amigo telespectador uma mensagem, ao mesmo tempo, de agradecimento e um convite para que visitem, estejam na nossa Feira do Livro, e peço a todos que participaram deste programa que assim o façam. Então, caros amigos que nos assistiram, o nosso agradecimento pela sua atenção e o nosso convite para que esteja conosco no período de 5 a 13 de novembro, lá no Centro Cultural Palace, aqui em Ribeirão Preto, no centro de Ribeirão Preto, bem ao lado do Teatro Pedro II, um local bem fácil, de fácil acesso. Aqueles que não puderem estar, lembramos, teremos também a feira online, né? E que também poderá ser visitada e os amigos encontrarão todos os livros lá.
Pascoal? Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui conversando com você, meu caro telespectador. Nós deixamos aqui uma mensagem de otimismo que o Espiritismo traz para todos nós, de que Deus, nosso Pai, está nos acompanhando e nos fornecendo tudo aquilo que precisamos para superar os obstáculos que encontramos nas nossas existências. Que Jesus nos abençoe a todos. Mércia? Gratidão a todos pela oportunidade de estar divulgando aqui, falando da 48ª Feira do Livro Espírita. A minha mensagem é que vocês prestigiem, compartilhem conosco desse evento cujo objetivo é a divulgação do espiritismo, mas é um evento fraterno, pautado no amor universal. Aguardamos a todos. Abraços fraternais. É realmente muita alegria, que é o que nós sentimos quando falamos da doutrina espírita, e especialmente neste momento que é a Feira do Livro Espírita, um espaço muito importante para todos nós, especialmente quando nós estamos falando das crianças e dos jovens, apresentar, conhecer o Evangelho de Jesus. É muito importante que a gente apresente a essa criança as obras, o estudo, o ensino, né? A facilidade de que, como Jesus apresentou nosso Pai, né? Deus para todos nós. E uma linguagem muito agradável, muito simples. E, para nós, é exatamente a doutrina espírita esse momento de alegria. Alegria, oportunidade de servir, de entender, de sermos úteis, auxiliarmos mais uns aos outros e sermos realmente felizes. Eu vou ser um pouco mais breve, porque disseram tantas palavras bonitas. E o que eu tenho para dizer para vocês, muito obrigada por terem ficado com a gente até agora. Eu espero vocês lá na feira, espero vocês nas redes sociais, o endereço vai aparecer aqui para vocês. Eu espero vocês lá, online e presencialmente também, para quem puder ir. Gente, com muito carinho no coração, venha conhecer, venha ver o que a gente tem para passar para vocês, a dúvida que vocês tiverem, nós estaremos lá. Se for possível para nós esclarecer, a gente vai esclarecer, mas principalmente, venha se confraternizar, participar desse momento e sentir a alegria que a gente sente, que é estar nesse momento, nesse evento tão importante para nós, Movimento Espírita de Ribeirão e região. Muito obrigada a todos. Nós agradecemos a presença do Pascoal, do Mário, da Mércia, da Ednir, do Mário, da Cristina. O programa Visão Espírita se sente feliz por participar da 48ª Feira do Livro, levando o seu convite a toda a população, a todo o seu telespectador. A Feira do Livro Espírita, ela nasceu de um sonho. E por trás de todo sonho existem sonhadores. E ela se tornou realidade pelo simples fato da mensagem espírita que nos move, que nos faz bem. Temos um desejo muito grande de compartilhar com todos vocês. Então venham à Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto. Venham ao Palace, ao lado do Teatro Pedro II. Acessem o site. Para nós é um motivo de muita alegria e é um motivo de muito evangelho. Esperamos vocês na Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto. Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro, América Chaves Seguros e Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.